Olá, boa noite. Bom, boa noite aos que estão aqui presentes. Boa noite. E boa noite, pessoal aí de casa. Nós estamos hoje dando início ao nosso curso de grego antigo aqui no Centro Cultural Hugo de São Vítor. Sejam bem-vindos, todos vocês. Eu vou agora, nesses primeiros minutos, colocar um pouco como vai ser o curso, tá? O curso, hoje é a primeira aula, a aula inaugural, mas ele vai começar efetivamente, nós vamos botar a mão na massa mesmo, depois do dia 25, tá? Por uma questão de agenda pessoal, eu vou ter que fazer uma viagem, e nós voltamos na última semana do mês de fevereiro, tá? Essa é uma primeira observação que eu queria fazer. O curso é grátis, como foi anunciado e como circulou aí nas redes sociais. Está sendo patrocinado aqui pelo Centro Cultural Hugo de São Vítor, aqui em Foz do Iguaçu, de onde eu estou falando com vocês, aqui nessa sala. E nós não ofereceremos nenhum tipo de certificado, tá? Essa aula é realmente para os interessados em aprender grego. Nós somos aqui estamos fazendo uma iniciativa que contrasta um pouco com essa cultura moderna de colocar o diploma acima do conhecimento e da verdadeira busca pelo conhecimento, né? Então, por esse motivo, por uma questão de princípios, nós estamos fazendo isso, né? Como há exemplo, inclusive, de outras iniciativas que existem hoje no Brasil afora aí, tá? Então, o objetivo do curso é ensinar grego, tá? E por que o grego, tá? O grego, é bom dizer, grego antigo, não é o grego moderno, não é o grego que é falado na Grécia hoje. Não vai servir para um turista que queira conhecer as ruínas da Grécia Antiga em Atenas, porque nós vamos aqui estudar o grego clássico e koiné. O que são essas duas variantes da língua grega antiga? O grego clássico é o grego falado no século de Péricles, em Atenas. É o grego das tragédias, dos poetas trágicos de Ésquilo, Sófocles, Eurípides, da filosofia grega, enfim. E o grego koiné é o grego do Novo Testamento, tá? E também do Antigo Testamento, na tradução da Septuaginta, que é, inclusive, considerada inspirada pela Igreja. É bom a gente lembrar que, quando São Paulo, nas suas cartas, se refere ao Antigo Testamento, ele se refere na tradução grega, tá? Então, o Antigo Testamento, na sua tradução grega, é tão inspirado para a Igreja como o próprio Antigo Testamento original em hebraico. Então, esse é o objetivo da gente estudar grego, da gente conhecer melhor as Sagradas Escrituras, tá? Então, como vai funcionar? Nós vamos entrar no ar, como estamos fazendo hoje, pontualmente, às 9 horas da noite, toda terça-feira, a partir do dia 25, tá? Ou melhor, a partir da última semana do mês de fevereiro, às 9 horas da noite, aqui na página do... Desculpe, uma correção. Na primeira semana de março, tá? Sempre aqui, através do Facebook, na página do Centro Cultural Hugo de São Vítor. Tá? Então, no nosso bate-encontro. E nesse mesmo bate-canal. A partir do dia 6 de março. Daqui a um mês, portanto. Tá? Mas hoje haverá uma aula inaugural. Não estou despedindo vocês, não. Não é uma má notícia isso aqui. Nós vamos já hoje ter uma aula inaugural em que nós vamos colocar aqui para vocês alguns elementos introdutórios para quem está começando nessa caminhada. Certo? Deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa. Bom, é isso. E por último, estou vendo que está chegando o pessoal agora aqui, está mandando um alô. Nós vamos começar a aula agora, tá? Em respeito a quem chegou pontualmente. E vamos começar com uma oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor.
Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Caire Maria, que caritomene, ho Kyrios metassu. Eu logemene su, engunaixin, kai eu logemenos, ho carpos, tes coiliasu, ho Jesus. Hagia Maria, Theotoke, presbeu erriu per remon, ton hamartolon, nun, kai enterrora tutanato remon. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vocês acabaram de escutar Ave Maria em grego. Isso que não deu para entender direito, parecia grego, era grego, tá? A princípio, parece uma língua muito estranha e muito difícil. Mas eu garanto a vocês que, ao cabo de 6 meses, vocês estarão rezando Ave Maria em grego, sem nenhuma dificuldade, tá? Não é nenhum bicho de 7 cabeças. É uma questão da gente estudar e praticar. Como toda língua, o grego vai exigir muito exercício. Quer dizer, a gente vai não só ter aulas e ler a parte expositiva das gramáticas, mas a gente precisa colocar a mão na massa mesmo, fazer exercícios de preferência, inclusive, com lápis. Digo isso porque hoje em dia se costuma estudar muito pelo computador, né? Mas é importante esse exercício manual para a gente ir se familiarizando, a princípio, com o desenho das letras, que é o que mais assusta no início, mas eu digo, isso não é nenhuma dificuldade, tá? É apenas um estranhamento inicial. Isso não é a parte difícil em grego. Tá? O que é difícil mesmo na língua grega aparece lá na frente. Tá? Mas rapidamente vocês vão se acostumar com o desenho das letras. Hoje, a gente, se der tempo, nós estamos começando no horário, a gente já vai dar um pouquinho um aperitivo para vocês do alfabeto grego e dessa parte inicial. Mas eu quero me concentrar hoje, como é uma aula inaugural e o curso vai começar efetivamente, assim, de forma sequenciada, sem nenhuma interrupção, a partir do dia 6 de março, eu vou aproveitar, então, para fazer uma aula de cultura grega, tá? Leves pinceladas, assim, sobre a história da Grécia Antiga e a história da língua grega também. E se der tempo, aí a gente já introduz alguma coisa do alfabeto grego, tá? Já para dar um gostinho para vocês, certo? Então, nós vamos fazer aqui na aula um pouco digamos que uma revisão de história, tá? Eu acho que tem gente de várias formações acadêmicas aqui, né? Não sei se tem algum historiador aqui na sala. Não, então, se eu estivesse falando para um público de historiadores, talvez eu estivesse chovendo no molhado. Porque eu vou fazer uma introdução, uma história da Grécia Antiga, de forma bastante assim, sintética, tá? Mas então eu acho que, como não tem nenhum historiador, pode ser proveitoso para todos nós aqui. Certo? Então vamos fazer... Opa, sejam bem-vindos. Uhum. Vamos... eu pedi para colocar aqui alguns mapas que eu selecionei, porque não dá para a gente estudar a história da Grécia Antiga sem conhecer minimamente a geografia. Não só da Grécia, como do Mediterrâneo. Tá? Acho que o pessoal que está em casa não está conseguindo ver o mapa, é natural, porque nós estamos usando aqui o Datashow, o Datashow não permite... mas eu tenho aqui um recurso didático aqui, que é o mapa. Aqui, vocês devem conhecer o mapa do jogo War. Tá, vou colocar aqui, para a gente começar. Tá? Aqui. Ficou um pouco longe aí, pessoal, mas eu acredito que dá para ver. Se não cair. Aí. Então, como eu costumo fazer nas aulas, eu costumo colocar um timeline, uma linha do tempo
para a gente não perder o fio da meada histórica, tá? Então vamos fazer aqui um linha do tempo para a gente ter uma ideia da cronologia das coisas, tá? Então eu vou começar aqui, só para vocês terem uma ideia da antiguidade da cultura grega. Nós estamos hoje no século XXI, né? Aqui eu estou falando de 2000 anos antes de Cristo, tá? Vou colocar outra conta aqui, o ano 2000, depois de Cristo. Tá? Na verdade, existiram na antiguidade pelo menos 4 civilizações gregas. Quer dizer, desse guarda-chuva muito amplo do universo grego, nós temos na antiguidade 4 civilizações, que nós vamos ver agora. Tá? A primeira civilização chama civilização cretense. Por que cretense? Porque ela está baseada na ilha de Creta, tá? Que é esta ilha grande aqui, ao sul da Grécia. Certo? O pessoal que está acompanhando aí pelo mapa do UOL, o pessoal que está em casa não vai precisar desse mapa, porque pode, ao mesmo tempo, enfim, procurar ali no Google Imagens, né? A gente libera espaço aqui. Então, a civilização cretense, na verdade, ela é anterior a 2000 anos antes de Cristo, tá? Toda enfim, esse marco referencial, né, esse benchmark aqui, só por uma questão de idade, tá? Então, a civilização cretense, ela se desenvolveu a partir daqui da ilha de Creta. A capital era Knossos, uma cidade que existe até hoje, na Grécia você pode visitar as ruínas, tá? É a cidade do famoso rei Minos, né? Você já deve ter ouvido falar no mito do Minotauro. É um mito bem famoso, inclusive aparece... Eu tive o primeiro contato com a história do Minotauro através do Monteiro Lobato. Não sei se foi o caso de vocês também. E é uma história bastante interessante, porque o Minotauro ele está dentro de um labirinto, não é isso? Onde são oferecidas a eles as vítimas, né? Todo ano se oferecia 7 moças atenienses e 7 rapazes que ele devorava. O que significa essa história? Significa que a civilização de Creta, ela tinha o domínio e a presença hegemônica por toda a Grécia, né? E aí acontece que o rei Egeu, né, eu vou contar aqui a história para vocês, como está aqui nesse livro que eu vou deixar aí de indicação bibliográfica. Certo dia, o rei Minos era casado com Pasífae, de quem tinha um filho e 2 filhas, Ariadne e Fedra. Né? O famoso fio de Ariadne, né? Já ouviu falar. É justamente por causa da história de Minotauro. Pasífae teve relações com o touro sagrado, nascendo desta ligação o Minotauro, de corpo humano e cabeça de touro. Para encerrar tal monstro, Minos encarregou Dédalo de construir o famoso labirinto, palácio de passagens tão tortuosas e complicadas que quem lá entrasse não mais conseguiria sair. Para alimentar o monstro, Minos dava-lhe todo ano 7 moças e 7 rapazes atenienses. Dentre os enviados para o sacrifício estava um dia Teseu, filho do rei Egeu de Atenas. Veja só, isso aqui é um mito bastante interessante porque ele resume toda a história, essa primeira parte da história que eu estou contando para vocês. Isso aqui é o mar Egeu, tá? A Grécia é um território, até hoje, descontínuo. Você tem a parte continental e a parte insular, tá? Então, o rei Egeu, que é um rei mítico também, ele encarrega o Teseu de derrotar o Minotauro, certo? Teseu conseguiu fazer isso de que modo? Fazendo com que Ariadne se apaixonasse por ele, a filha de Minos, e ela o ajudou a liquidar o monstro, fornecendo-lhe uma espada e um rolo de fio. Então ele entrou no labirinto, foi deixando o fio pelo caminho, de modo que ele depois seguindo o fio, ele conseguiria achar a saída, né? E derrotou o Minotauro, tá? Essa história, ela conta pra gente o quê? Que Teseu libertou o seu povo, ou seja, o povo ateniense, o povo dessa região aqui da Grécia, tá? Do domínio de Creta, ao derrotar o Minotauro. Então, essa história, esse mito já conta pra gente que houve uma civilização que sucedeu à civilização cretense,
que é aqui por volta de 1500 a.C., é a civilização micênica, tá? Vou colocar aqui, civilização cretense, que é de antes, tá? Antes de 2000 a.C. Civilização cretense. Ou minoica, por causa do rei Minos. Minoica. Tá? Que foi sucedida pela civilização micênica. Tá? Micênica. Por que micênica? Por causa da cidade de Micenas. Esse nosso mapa aqui não dá. Talvez, Luiz, o próximo mapa eu escolhi um próximo. Próximo. Não vai aparecer mais um. Acho que a gente tem. Tá bem por aqui, Micenas. Tá? É a cidade Micenas do rei Agamenon, da Guerra de Troia, que a gente vai falar daqui a pouco. Tá? Também chamada essa civilização de, além de micênica, ou aqueia. Por quê? Porque esses gregos aqui, eles eram chamados os aqueus. Quando você lê a Ilíada de Homero, né, qual é o primeiro verso da Ilíada? Canta, ó deusa, canta, ó musa, a ira do peleio Aquiles, que lutuosas aos aqueus. Então, esses gregos que participaram da Guerra de Troia, que lutaram contra os troianos, eram chamados de aqueus. É esse povo aqui. Tá? Que também é uma civilização do mar, é uma civilização do comércio marítimo, sem dúvida, porque isso é uma característica de toda a Grécia. A geografia da Grécia favorece o comércio marítimo. Né? Um país, enfim, uma nação que está no meio do Mediterrâneo. Né? O terreno é um terreno seco, pedregoso, que quem já viu algumas fotos da Grécia, eu nunca tive a sorte de ir lá. Mas a gente sabe que é um país pedregoso que tem poucas áreas agricultáveis, né? E, portanto, que depende muito do comércio, até para abastecimento. Né? Atenas foi a senhora dos mares no seu apogeu. Né? Aí daí vem o termo talassocracia. Talassa, em grego, significa mar. Né? Então, não é a teocracia, como a gente tem hoje, por exemplo, no Islã, é uma talassocracia, o domínio dos mares. Tá? Que caracterizou a Grécia durante muito tempo. Então, a civilização micênica, ela vai perecer, ou desaparecer do mapa, tá? Depois de 1200 a.C. Deixa eu falar. Veja só que nós estamos aqui. Por que 1200? Aqui, por volta de 1200, é que acontece justamente a Guerra de Troia, tá? Que não é uma simples peça de ficção. A Guerra de Troia é hoje comprovada arqueologicamente. Tá? Inclusive, a máscara mortuária do rei Agamenon foi encontrada. Isso desde o século XIX, que as escavações vão trazendo diversas evidências da existência histórica da Guerra de Troia. Tá? E o que acontece é que não foi a Guerra de Troia que destruiu a civilização micênica. Foram, na verdade, as invasões dos povos dóricos, tá? Que eram povos também de língua grega, de uma variedade, uma variação dialetal do grego, que vem do norte, tá? Dali onde vocês estão vendo a Trácia. E os dóricos, então, eles vão dominar toda essa região e vão subjugar os gregos, os aqueus, tá? Se você ler sobre a história do Egito Antigo também, você tem um momento, justamente nesse período aqui, por volta do ano 1000 a.C., que os egípcios são dominados por uns povos do mar. Isso aparece nos livros de história. São os mesmos dóricos, tá? Que era um povo muito guerreiro. Então, nós temos aqui um período entre 1200 e 8000 a.C., desculpa, e 800 a.C., tá? Que ele se chama a Idade das Trevas na Grécia Antiga, porque foi uma época em que a cultura desapareceu
A língua escrita desapareceu. Veja, a civilização cretense tinha uma escrita já, tá? Chamada de linear A. Isso aqui não é que eles chamassem assim a escrita deles, são os arqueólogos que chamam assim, né? Era uma escrita silábica. Os aqueus tinham uma escrita chamada linear B, que interessa muito pra gente. Linear B, tá? Isso era uma escrita. Como eu falei, eram povos do mar e do comércio, e que precisavam, portanto, registrar a sua contabilidade, né? Foram descobertas tabuinhas em Knossos, essa cidade que eu falei para vocês, aqui na ilha de Creta, com todo o registro contábil e administrativo do rei naquela época, né? Então, a escrita, até por uma questão prática, era uma necessidade para eles desenvolverem. Mas, com a invasão dos dóricos, aqui nessa região, que eram povos, podemos dizer bárbaros, né? Porque eles eram gregos de alguma forma, mas eram povos extremamente guerreiros, violentos em tudo, não era um povo de cultura, e a escrita desapareceu, né? Não existe nenhum registro escrito nessa época aqui. Até que, o que vai acontecer é que esses antigos gregos que foram subjugados pelos dóricos, tá? Eles vão se espalhando mais, tá? E sobretudo para cá, para essa região aqui, chamada Ásia Menor, tá? Que é hoje a costa da Turquia. E que, se você procurar na internet, você vai encontrar com o nome de Jônia, como era conhecido antigamente. Tá? Os historiadores falam que a cultura grega, depois desse período, pode ser resumida nesse traço extremamente viril, guerreiro, que é uma influência dórica, e, ao mesmo tempo, um traço delicado, artístico, engenhoso, da arquitetura, da poesia, que são os jônicos. Então, digamos assim, são dois princípios antagônicos dentro da cultura, mas que se harmonizam de alguma forma e que vão dar a Grécia clássica que a gente conhece. Tá? Então, os jônicos, eles vão se estabelecer em colônias por aqui, depois da invasão dórica, tá? Eles vão sair das cidades. Eu esqueci de falar, de localizar para vocês aqui no mapa a cidade de Troia. Está aqui, tá? Na região perto da Frígia. Aqui. A Guerra de Troia, inclusive, era considerada uma tentativa dos aqueus, que eram daqui de Micenas, lembra que eu falei? De dominar essa passagem aqui, ó, tá? Esse estreito que dava acesso ao comércio no Mar Negro. Então, realmente não é uma peça de ficção a Guerra de Troia. Ela, de fato, aconteceu. Mas, bom, voltando aqui ao nosso fio da meada. Os jônicos, eles vão se estabelecer, vão se espalhar por aqui, tá? E essa região aqui, não a Grécia continental, mas o que é hoje a costa da Turquia, chamada Jônia, é que vai ser pra gente... Luiz, vamos ver um mapa aí que tem algumas cidades importantes. Olha só, vai ser, digamos assim, o coração da Grécia antiga, tá? A filosofia pré-socrática vai surgir aqui, tá? Alguns filósofos pré-socráticos. Nós já vamos chegar na era clássica, que é aquela que nos interessa aqui para o estudo do nosso grego, tá? Tales de Mileto é considerado pelos historiadores da filosofia o primeiro filósofo, né? Mileto está aqui. Aliás, aqui, tá? Mileto. O primeiro historiador da humanidade, Heródoto. O nome dele em grego é Heródoto Halikarnessios, porque ele era da cidade de Halicarnasso, que está aqui. Tá? Quem mais? Heráclito de Éfeso. Tá? É a mesma Éfeso da carta de São Paulo aos Efésios. Tá? Aliás, essa região aqui, da Ásia Menor, certo? Ela tem várias cidades que interessam para a gente no Novo Testamento. Por exemplo, aquelas 7 cidades do livro do Apocalipse. Né? Vê se um outro mapa coloca aqui para a gente. Éfeso é uma delas, né? Pérgamo, olha aqui, Pérgamo. Esmirna, certo? São cidades por onde São Paulo passou também, né? Tá aqui Éfeso, eu já falei. Aqui na Grécia continental, nós temos aqui a Tessália, tem uma cidade chamada Tessalônica, onde dá a carta de São Paulo aos Tessalonicenses, tá? Então, só pra gente ver que isso aqui, eu não estou viajando na maionese, eu não estou recuando muito na história à toa.
Tá? Tanto geograficamente como historicamente, isso aqui é importante para o nosso estudo. Tá? Corinto, aqui, da carta de São Paulo aos Coríntios, certo? Tá, bom, é São Paulo, mas São Paulo está lá na frente. Vamos voltar aqui para o nosso fio da meada. Tá, deixa eu dizer uma coisa, tá bom. Então, como eu falei, aqui entre 1200 e 800 a.C., essa é a maioridade das trevas, depois das invasões dóricas. Tá? E pouco a pouco, a partir do século IX, VIII, VII a.C., vai ressurgir a cultura na Jônia. Tá? Homero é um poeta jônico. Hesíodo também. Os pré-socráticos que eu citei para vocês, o Tales de Mileto, Samos está aqui, ó, Pitágoras de Samos, Heráclito de Éfeso. Tá? A cultura vai começar a renascer aqui. Tá? E aqui no século, que vai interessar mais para a gente, o século V, tá? Sexto, quinto, coloca aqui o ano, 600, 500, 400 antes de Cristo. O que acontece aqui no ano 490? Mais ou menos, entre 500 e 490. Né? Vamos ver se... Aqui aí é bom o jogo War. Por quê? Alguém lembra aí das aulas de história no colégio? O que acontece na Grécia nesse século? As famosas guerras médicas. É isso? Não tem nada a ver com o médico que se forma na faculdade. Médicas porque eram as guerras contra os persas, que os gregos chamavam de medos. Né? Na verdade, medoi seria o plural. Né? Os persas. Tá? Nessa região da Ásia Menor, tá? Aqui, nós avançamos na história, mais uns 300, 400 anos, tá? Estamos aqui no 500, e toda essa Jônia, onde estava renascendo a cultura através da filosofia pré-socrática e tudo, foi dominada pelo Império Persa. Então, tem um mapa aqui do Império Persa. Vou ver se eu coloco aqui para vocês, mas o meu mapa aqui está um pouco torto, é melhor vocês que estão em casa e acompanharem pela internet. Tá, aqui o mapa do jogo War. Então, pronto, tá aí, ó, o Império Persa. Que vai fazer, então, que vai travar pelo menos uma guerra em duas etapas, né? Contra os gregos, tá? E que vai provocar, na verdade, uma solidariedade da Grécia continental, de Atenas, Esparta e as outras cidades aqui, Tebas também, contra os persas, em defesa dos gregos que aqui estavam, nessas colônias. Tá? Isso foram as guerras persas. Tá? As guerras médicas. E, de fato, eles conseguiram, né? Aquelas batalhas espetaculares que todo mundo conhece pelos cinemas. Né? Por exemplo, na primeira batalha, na primeira etapa, porque foi uma guerra em 499, né? E teve outra em 490. Que na primeira delas os gregos venceram a Batalha de Maratona, né? Vocês se lembram disso? E aí quando um soldado grego correu até Atenas para dar notícia da vitória, né? Que correu mais de 30 quilômetros e chegou lá e morreu de exausto. Daí a corrida de maratona, né? Que existe até hoje, é uma homenagem a esse soldado valoroso que fez esse esforço para dar a boa notícia da vitória na guerra. Né? Depois a gente vai ter, nessa segunda etapa, né, das guerras médicas, aquela batalha no desfiladeiro de Termópilas. Vocês devem estar lembrados do filme 300, né? Em que os espartanos lá seguraram a barra sozinhos. Né? Alguns gregos, outras cidades gregas desertaram, até que um grego traidor revelou aos persas o segredo, né, de contornar o desfiladeiro e atacar os persas, atacar os espartanos pelas costas. Né? Mas os gregos venceram também mais essa guerra, definitivamente espantaram a ameaça persa. Né? Curioso a gente pensar o seguinte: a Batalha das Termópilas, né? Ela poderia, essas guerras médicas, como um todo, poderiam ter dado um outro destino ao Ocidente. Né?
o Ocidente poderia ter, naquele momento, se orientalizado. Né? A gente não sabe o que poderia ter acontecido. Né? Não sabemos se teríamos a filosofia grega, enfim, todo o patrimônio cultural da Grécia, se outro fosse o resultado da guerra. Mas, muito bem, depois que os gregos definitivamente espantam a ameaça persa, aí, então, se consolida a hegemonia, né, sobretudo de Atenas, no primeiro momento, da chamada Liga de Delos. Né? Vocês devem estar lembrados disso da escola também. Só que isso não dura muito tempo. Essa paz, ela começa a sofrer uma série de perturbações, porque Atenas, como sendo a grande potência hegemônica ali no mar Mediterrâneo, ela vai pegar o tesouro da Liga de Delos e levar para Atenas, né? E é justamente quando constroem todas aquelas... A Acrópole, que a gente conhece, toda enfim, as maravilhas da arquitetura, né? São graças a essa hegemonia econômica de Atenas, mas que não vai ser uma hegemonia incontestada, né? Logo, Esparta vai começar a contestar essa hegemonia de Atenas e os gregos começam a se destruir numa luta fratricida. Né? Aí vem a guerra do Peloponeso. Peloponeso é essa península aqui, tá? Onde está Esparta, onde os gregos, depois de terem valorosamente espantado os persas, eles começam a se destruir em guerras intestinas, guerras internas, guerras fratricidas. E Esparta vence a guerra do Peloponeso, né? Mas a hegemonia espartana não dura muito tempo, porque logo é suplantada pela hegemonia tebana, da cidade de Tebas. Quem lembra da peça de Sófocles, o Édipo Rei? Édipo era justamente o rei de Tebas, tá? Vê se a gente acha a Tebas aqui no nosso mapa. Esses mapas aqui não. Justamente a cidade que eu preciso aqui ele não aponta, mas está por aqui, tá? E a hegemonia tebana não dura também muito tempo. De modo que essas lutas fratricidas vão começar a desgastar e enfraquecer os gregos. Até que um reino pequeno do norte, que era o reino da Macedônia, né, olha para os gregos e diz, bom, eu agora vou tomar conta aí dessa bagaça. Né? Vocês estão brigando entre si, né? E eu vou fazer o meu império, né? Vou expandir a cultura grega pelo mundo. Apagou a inglês. Filipe tinha um filho, o rei Filipe da Macedônia, que era Alexandre Magno, que era aluno de Aristóteles. Né? Então, ele era macedônio, mas ele era de cultura grega. Ele tinha sido educado por Aristóteles desde então. E ele vai fazer o Império de Alexandre, que eu acho que eu selecionei um mapa específico aqui do Império de Alexandre. Tá? Agora, antes de a gente passar para o Império de Alexandre, que ele é muito importante aqui para a gente entender a passagem do grego clássico para o koiné, que é o que nos interessa, ou seja, o grego da filosofia para o grego da Bíblia, falando assim em termos bem rasteiros, tá? Bem básicos. O grego clássico, tá? É o grego dessa fase aqui. Vamos colocar aqui entre 500 e 400 antes de Cristo, tá? Por que clássico? Porque foi, enfim, o período áureo da cultura grega. Quando Atenas produziu os seus filósofos, os seus poetas trágicos, os seus historiadores, tá? Então, o grego, se vocês vão encontrar nas gramáticas, eu trouxe algumas aqui para vocês, vocês vão encontrar a expressão grego ático, que significa, aqui ó, Ática é essa região aqui onde está Atenas, tá? Por isso grego ático, mas também chamado grego clássico, tá? Para todos os efeitos para a gente. Que na verdade é o grego jônico, lembra que eu falei para vocês da Jônia? Na sua variante ática, ateniense, por assim dizer, tá? Que é o grego que a maioria das gramáticas vai trazer para a gente. Por quê? Porque com esse grego que você lê Platão, você lê Aristóteles, você lê os poetas trágicos, você lê Aristófanes, o autor das comédias, você lê o Heródoto, o Tucídides. Então, seria impossível a gente estudar a língua grega nessa abrangência histórica inteira que nós temos. Tá? Então, se escolhe um pedaço.
Tá? Seria mais ou menos o seguinte, imagina que que aparece um extraterrestre aqui, agora, e nós vamos ensinar português a ele. Né? Ou melhor, ele vai começar a estudar sozinho português, porque ele não conhece ninguém que fala português. E aí ele tem algumas opções. Ele pode, por exemplo, estudar o português medieval para ler os autos de Gil Vicente, ou ele pode estudar o português falado pelos jovens, a gíria dos jovens cariocas para ler, sei lá, as tirinhas de Laertes. Entendeu? Não dá para ele. É impossível você ensinar um português de modo que abarque todo esse espectro. Certo? Então você tem que fazer escolhas. Né? O grego moderno, por exemplo, ele não vai dar conta da gente. Se a gente, enfim, uma pessoa que nasceu na Grécia, ela não dá conta de ler Platão no original. Tá? Então, se faz esse recorte. A gente não tem capacidade de entender tudo. A gente não vai estudar o grego homérico, por exemplo, que é um grego falado aqui 300 anos antes de... Aliás, 400 anos antes de Platão. Tá? Existem cursos de grego homérico, mas aí você vai focar no grego homérico. Tá? Ou grego jônico. Mas para nós, o nosso curso, ele tem esse recorte. É o grego clássico, tá? E o grego koiné, que eu agora vou explicar o que é. Então, estava falando para vocês de Alexandre Magno. Aqui já estou caminhando aqui vamos colocar aqui 350 a.C. Tá? Vamos caminhar de 50 anos aqui. O Alexandre Magno, então, sendo um macedônio, mas tendo sido educado por Aristóteles, ele vai fundar um império. Aqui eu tinha o mapa do Alexandre Magno aí, Luiz. Um império por todo o Mediterrâneo até a franja da Índia. Tá? Foi um enorme império na Antiguidade, que os filósofos, os historiadores chamam de era ecumênica. O Eric Fegelin, por exemplo, ele usa essa expressão. Por quê? O ecúmeno, em grego, é aquela área habitada pelos homens. Então, assim, aquilo foi o experimento de Alexandre Magno, talvez o primeiro experimento de globalização, por assim dizer, porque ele realmente unificou as pontas do Mediterrâneo em uma cultura só, tá? E ele também difundiu a língua grega, tá? Então se fala em cultura helênica, vamos botar aqui em cima, cultura helênica, tá? Que vai ser justamente esse período clássico, tá? Palavra helênica. E depois de Alexandre Magno, se fala em cultura helenística. Não podemos confundir uma coisa com a outra, apesar que são dois termos muito parecidos, tá? Mas a cultura helenística, ela não é puramente grega. Ela é também um sincretismo oriental. Ela absorveu muito do contato do Império com a Pérsia, enfim, a Babilônia, o Egito. Então surge a cultura helenística, que é um pouco uma fusão de cultura grega com essas outras culturas ali do Mediterrâneo. Tá? E é aí, nesse momento, em que nasce o grego koiné. Tá? Koiné, em grego, significa comum. Tá? Ou seja, era o inglês da época. Tá? Não era o inglês do Shakespeare. Que esse até na Inglaterra pouca gente sabe ler Shakespeare no original. Mas era o inglês, vamos dizer assim, do recepcionista de hotel. Está entendendo? É aquele inglês que dá conta do recado, que você se comunica. Tá? Esse é o grego koiné. É um grego empobrecido do ponto de vista linguístico. Certo? Mas é com esse grego que se escreveu o Novo Testamento. Né? Foi, na verdade, uma providência de Deus, o Império de Alexandre Magno. Isso aí o Robson já tratou abundantemente nas aulas. Né? Não vou aqui ficar chovendo no molhado. Mas nós temos que lembrar que a língua grega, o grego koiné, era uma espécie de inglês na época falado em todo o Mediterrâneo. Certo? E isso facilitou muito a pregação dos evangelhos, inclusive. Tá? Por quê? Porque quem vai se aproveitar disso aqui, na verdade, de toda essa expansão, é o Império Romano. Tá? O Império Romano ele surge muito depois de Alexandre Magno. Alexandre Magno, o império dele não dura
sei, 20 anos, não sei agora de cabeça, mas é pouco tempo. Ele morre muito jovem. O Império Romano, ele começa em 70 antes de Cristo, tá? Com César, quando César derruba a República e tal. Mas aqui, vamos colocar aqui no ano 1 depois de Cristo, né? Jesus nasce no Império de Otaviano, que o Império Romano, que herdou, digamos assim, todo o território do Império de Alexandre Magno, né? Absorveu muito dessa cultura helenística. Querem ver uma coisa? Na Roma antiga, na República Romana, existiam deuses também. Era uma cultura pagã e politeísta, né? Mas essa história de culto divinizador ao imperador, isso não existia em Roma. Isso é uma coisa da cultura helenística. Isso é uma coisa do Oriente, na verdade. Da Pérsia, do Egito. Essa ideia de que o imperador é divino. Né? Isso é muito importante a gente entender. Em Roma mesmo, as famílias romanas, né, que ainda eram saudosas da República, daquela antiga Roma virtuosa, da República e tal, dos paterfamílias e tal, eles inclusive odiavam essa história de divinizar o imperador. Né? Porque eles queriam, na verdade, o poder para a aristocracia das famílias romanas. Então, isso aqui é só para dar uma ideia para vocês de como as coisas vão se misturando, tá? E a cultura grega, aqui nesse ponto, vai se tocar com a cultura latina, tá? Elas vão se tocar as duas. Então, a Roma domina, né, nesse período aqui, do fim da República e o início do Império, dominou a Grécia, militarmente, mas foi dominada por ela culturalmente, certo? Tem até uma frase aqui citada nesse livro, é uma frase curiosa, ver se eu acho aqui, que dá um pouco essa ideia do domínio. Bom, não importa. Essa é a ideia de que Roma dominou militarmente a Grécia, mas foi dominada culturalmente pela Grécia. Daí que surge a ideia de cultura helenística, tá? Então tá. Então nós já sabemos o que foi a Grécia muito, muito antiga, a civilização cretense, a civilização micênica que sucedeu a ela, depois veio o período de trevas, depois aqui começa a ressurgir a cultura na Jônia, certo? Vem o período clássico, com esses poetas, vem as guerras médicas, a filosofia, aí vem o Alexandre Magno, o grego koiné, que era o inglês da época, e aqui meu quadro acabou. Vamos continuar aqui embaixo. Então, aqui, primeiro, depois de Cristo. Tá? O grego koiné, pessoal, ele vai subsistir durante séculos. Tá? Quanto tempo eu já usei, inclusive? 40 minutos? Tá. Então, o grego koiné, que é esse inglês da época, como eu estou chamando, a língua comum, a língua do Novo Testamento, tá? Ele vai subsistir durante séculos. É a língua, por exemplo, não só do Novo Testamento, mas dos escritores patrísticos. Tá? De toda a igreja do lado grego, do lado oriental. Alexandre Magno fundou a cidade de Alexandria, no norte do Egito. A cidade de Alexandria que vai dar para a gente Clemente de Alexandria, né? Santo Atanásio, vários os padres do deserto, né? Os capadócios também vão escrever em língua grega. São Basílio Magno, São Gregório de Nissa, São Gregório de Nazianzo. Todos eles vão escrever em grego koiné. Tá? Vocês lembram em que ano caiu o Império Romano? Mais ou menos? Em que século? 40. O Império Romano ele cai no século V, tá? Vamos colocar aqui 450 depois de Cristo, tá? Mas este que caiu foi o Império Romano do Ocidente, foi aquele da Roma. Por quê? Há toda uma outra metade do Império Romano que durou mais 1000 anos, que as pessoas não lembram disso. O Império Bizantino, 1473, depois de Cristo, certo? O pessoal aí de casa não está mais conseguindo acompanhar o quadro, mas tá mais para cá. Certo? Porque o que aconteceu é que, justamente, o Império Romano tinha ficado muito grande, né? E aí o imperador Diocleciano, se não me engano, ele resolve dividir Roma, o Império, em duas partes.
a metade ocidental e a metade oriental. Né? E quando se fala na queda do Império de Roma, na queda de Roma, e nas invasões dos bárbaros, etc. Tal, isso é a queda do Império Romano do Ocidente. Tá? Mas o Império Romano do Oriente durou mais de 1000 anos. Ele só cai em 1473 com os turco-otomanos. Né? A queda de Constantinopla. Tá? Aí nós já estamos em plena Renascença. Tá? Então, nesse período aqui, então aqui continua o Greco-Koiné. Tá? Nesse outro período aqui, é chamado Império Bizantino, como alguém falou aí. Só que é o seguinte, Império Bizantino é a nomenclatura dos historiadores. Se você conversasse com um bizantino daquela época, ele não se achava bizantino, ele se achava romano. Tá? Então, tem esse detalhe. E embora já se possa falar num grego bizantino, que era falado nesses séculos aí, pra frente, a verdade é que muitos escritores, tá? Da Igreja Ortodoxa, inclusive, continuam escrevendo em grego koiné, pelo fato de ser o grego dos autores patrísticos, o grego do Novo Testamento. Tá? Mais uma vez, o meu quadro acabou, né? Vamos botar aqui embaixo. 1473, depois de Cristo, tá? Em diante. Aí aqui nós podemos já falar no grego moderno. Tá? Mas aqui na Renascença, no século... vamos colocar aqui o século XVI, tá? 15, 16, 17. Alguém pode confirmar para mim aí a data em que viveu Erasmo de Roterdã? Pela internet aí. Erasmo de Roterdã é um autor da Renascença, vocês devem estar lembrados, o autor do Elogio da Loucura, e ele representa o primeiro esforço de tentar reconstituir a pronúncia do grego no original. Tá? Justamente porque, já nessa época... 1500, Fred. 1500? Ele faleceu em 1536. Tá. Então, 1536. Erasmo de Roterdã. Tá? É um autor, é um humanista da Renascença, Roterdã. Tá? Que vai fazer a primeira tentativa de reconstituir a pronúncia do grego original. Porque isso já ficou muito tempo no passado, né? Então, o sistema que a gente usa hoje, que a gente vai usar no nosso curso, é a pronúncia reconstituída, né, que deve muito a Erasmo de Roterdã. Tá? Muito embora Erasmo de Roterdã tenha cometido alguns erros na sua tentativa de reconstituir a pronúncia da língua grega. Por exemplo, a letra eta, que nós vamos estudar, tá? Ele achava que era um I, que se pronunciava como I. Mas aí descobriram que Erasmo de Roterdã tinha errado. Por quê? Porque havia uma comédia do Aristófanes em que tinha uma cabra que balia, né? Que berrava. Mi! Aí não pode ser, né, pessoal? A cabra faz mé! Então, com esse tipo de ajuste, foram consertando vou botar aqui o eta direitinho. Foram consertando a pronúncia erasmiana. De modo que a gente pode confiar que o que tem hoje num manual como esse aqui, que nós vamos utilizar, inclusive esse material aqui acompanha CD, tá? Que tem a pronúncia. Claro, é sempre uma pronúncia reconstituída, é uma tentativa. Não temos garantia 100% de que era assim que se falava na Hélade, né? Não era assim que Sócrates falava na Ágora, enfim. Mas é bastante próximo. Esse material aqui foi produzido pelos professores de Cambridge, tá? Vai ser uma referência para a gente mais na frente do nosso curso. Tem em português, tá? Chama-se Aprendendo Grego. Vocês podem encontrar aí nas livrarias. É um material que é constituído de duas partes, a parte de gramática e a parte de textos. Então, isso conecta com aqui o início da estrutura do nosso curso. Ou seja, nós vamos, nessa primeira... Eu esqueci de falar isso no início. Nessa primeira fase do nosso curso, esse aqui é um curso básico de grego constituído de 16 aulas, tá? Então, nós vamos aprender gramática grega. Nós precisamos primeiro dominar minimamente as estruturas gramaticais, para depois a gente cair de cabeça nos textos, tá? Nessa segunda parte, esse segundo módulo, né, que aí já seria um grego nível intermediário, né, Robson?
aí sim nós vamos já começar a ler alguns textos. A princípio, textos adaptados, textos fabricados pelos autores do manual, depois, pouco a pouco, textos reais, originais, né? Adaptados, mas depois o texto bruto. E ler alguma coisa do Novo Testamento também. Então, assim, eu comecei a estudar grego em 2012. Era uma época que, assim, que eu tinha bastante tempo, né, para estudar e tudo, né? Estava recém-casado, a gente não tinha filhos ainda, então eu estudava bastante grego. E depois de 1 ano e meio, a gente estava lendo o Novo Testamento. Tá? Claro, sempre com o dicionário do lado. Tá? Significa que você estudou uma língua e não começa a usar o dicionário. Não é assim. Tá? Mesmo os eruditos, eles usam o dicionário. Tá? Mas dá para a gente fazendo, seguindo aqui esse material que eu estou trazendo para vocês, que é um material, enfim, universalmente aceito, como eu estou falando para vocês, que é adotado em Cambridge, tá? Dá para fazer isso. Tá? Não é nenhum Deus nos acuda. Parece grego, é grego, mas não é tão complicado assim quanto parece, tá? Certo? Eu usei 50 minutos, né? Não sei se você quer acrescentar aqui alguma coisa, Robson. Algo que faltou aqui de eu falar, da estrutura do curso. Tá. Deixa eu apagar isso aqui. Ficou claro isso aqui, né, pessoal? Alguma dúvida? Deixa eu aproveitar e usar esses 10 minutos aqui, que é uma coisa muito importante que eu não posso esquecer, já estava esquecendo de falar para vocês. Tá? Por que estudar grego? Tá? É uma parte assim mais chamativa e, digamos, meio de marketing. Tá? Dá alguns exemplos para vocês da importância da gente estudar grego. Tá? Já estava esquecendo de falar isso aqui para vocês. Eu rezei a Ave Maria com vocês. E eu disse, olha, em 6 meses vocês estão rezando a Ave Maria, e não assim, repetindo, sem saber o que está falando. Não, sabendo exatamente o que está falando, né? Reconhecendo as estruturas gramaticais na Ave Maria, etc. Tá? Um detalhe muito interessante, só para você sentir um pouquinho o gostinho da língua grega e entender a importância de estudar o grego. Ave Maria em grego começa, Ave Maria, cheia de graça, Haire Maria, que caritomene. Literalmente, alegra-te, cheia de graça. Alegra-te, Maria, agraciada, né? Cheia de graça. Isso é assim que está, isso é o original que está no Evangelho de São Lucas. Né? Foram com essas palavras que o anjo saudou Nossa Senhora, ali no Evangelho de São Lucas. Né? Esse episódio da Anunciação só aparece em Lucas. E olha só que coisa interessante. Caire. Que cari tomene. Calma. Não se expande com o desenho das palavras. É fácil vocês perceber que esta palavrinha aqui está dentro dessa, não está? Ou seja, em grego, a raiz da palavra alegria é a mesma da palavra graça. Ou seja, a verdadeira alegria é uma graça que vem de Deus. Né? Alegria não é o carnaval, que está aí bem próximo. Você encher a cara, né? Bater o carro, enfim, fazer uma série de outras besteiras por aí. Isso não é alegria, isso é uma euforia besta que só termina numa depressão na quarta-feira de cinzas, né? Numa ressaca federal. A verdadeira alegria é a alegria do Evangelho. É a alegria da salvação. É a alegria da ressurreição do nosso Senhor. Essa é uma sutileza que não aparece se a gente está rezando a Ave Maria. Veja só, agora sabendo o grego, como você vai rezar a Ave Maria de outro jeito? Né? Caire Maria que caritomene. Alegra-te, cheia de graça. Você já vai saber, vai ter isso. Isso é já um assunto para meditar, inclusive. Né? Isso é um tema de meditação já. Já dá uma semana de meditação, né? Só esse trechinho aqui. Tá? Evangelho do domingo retrasado. Quem lembra qual era? Nós estamos no ano A, B ou C? B. Quem que se leu o Evangelho de?
Ao ano A, B ou C, a gente lê os sinóticos, né? O Evangelho de São João, que é o quarto evangelho, ele é diferente na sua estrutura dos demais, ele fica para as datas festivas, né? Tempo pascal, coisas assim. Então, a igreja dividiu a liturgia em ano A, B e C. E o ano A, foi ano passado, nós lemos Mateus, de forma corrida. Agora nós estamos lendo o Evangelho de São Marcos. O Evangelho do domingo retrasado, Jesus, vocês devem estar lembrados, Jesus entra na sinagoga e expulsa um demônio, não é isso? De um possesso. Não foi assim? E o que os fariseus dizem? Os fariseus não, os judeus. Né? Eles ficam espantados com isso. Né? Como Jesus espanta os demônios. Eles dizem, ele fala com autoridade. O que é isso? É um ensinamento novo e ensinado com autoridade. Né? O que significa essa autoridade? A palavra em grego vou colocar no alfabeto em português, transliterado aqui, tá? Pra gente ficar mais fácil. Exousia é a palavra autoridade em grego. Só que tem um detalhe. Essa palavra ela diz muito pra gente. Com um pouquinho que a gente estuda grego, a gente já pega isso aqui, ó. Ex, isso aqui é uma preposição. Tá? Que, aliás, tem em latim também. Ex, né? Ex lege, enfim. O que é o café expresso? É aquele café que vem da pressão, que sai da pressão, né? Ex, então, é uma preposição que é de, que vem de, tá? Que seria em inglês o from, né? Exousia. Ou seja, ousia é substância, tá? Essência. Então, a autoridade de Jesus, ela vem do ser. Ela brota do que ele era verdadeiramente, da sua essência. Qual é a essência de Jesus? Ele é filho de Deus. Não é a autoridade de um cargo. Jesus não tinha diploma. Jesus não tinha cargo. Ele não era, do ponto de vista humano, assim, da hierarquia humana, dos valores humanos, ele não tinha nada disso. Ele tinha autoridade do jeito que ele falava. E do jeito que ele ensinava. Porque ele tinha exousia. Aquilo vinha dele. Ele aprendeu tudo no relacionamento que ele tinha com o Pai. Ele era o filho de Deus. A autoridade dele vinha do fato dele ser o filho de Deus, do que ele era, da sua essência, da sua substância. Entende? Olha só a riqueza que a gente tem numa palavra como essa. Né? Também dá uma semana de meditação. Né? É óbvio. Estou quase chegando no horário. Eu quero dar mais um exemplo. Esse é ótimo. Aqui, eu tenho aqui para vocês a Septuaginta, tá? Vou mostrar aqui para o pessoal. A Septuaginta, ou Septuaginta, é o Antigo Testamento em grego. Na sua tradução, que para nós é inspirado. Como eu disse, como eu citei no início. São Paulo, quando cita os escritos do Antigo Testamento, nas suas cartas, ele cita a tradução grega. Não cita o hebraico, ele esquece o hebraico. Deixa o hebraico falar. Não quer dizer que o hebraico não seja inspirado, tá? A igreja, inclusive no Concílio Vaticano II, discutiram isso e não fecharam a questão. O hebraico e o grego são igualmente inspirados. Bom, fecha parênteses. Sabe quando os protestantes falam que no Antigo Testamento existe uma proibição de fazer imagens? Já ouviram falar nisso aí? Será que é um ponto assim que resolvem bater com certa frequência na Igreja Católica? Pois bem, olha só. No Antigo Testamento, em grego pelo menos, não sei hebraico, não existe nenhuma proibição de fazer imagem. A palavra de imagem em grego é eikon, tá? Que dá o nosso ícone, tá? Os ícones bizantinos, né? Eikon. O que está aqui em Êxodo 20, versículo 4 é: não fareis nenhum eidolon. Nenhum ídolo. A proibição é de ter ídolos, não é de fazer imagem. Até porque, você lê Êxodo 25, 5 capítulos depois, Deus manda fazer imagens. Ele manda construir um anjo, né? Assim, assim, assado, botar asa assim, assim, assado, na arca de Noé, na arca da aliança, tá? Idade, isso tem que ser de 4 centímetros, e assim, dá todas as medidas. Êxodo 25, 5 capítulos depois, Deus manda fazer imagens. Tá vendo? Bom, poderia dar mais um exemplo, mas acho que tá bom, né? Por aqui. Estou encerrando aqui pontualmente às 10. Algumas pessoas entraram depois, né? Falar de novo. O curso começa daqui um mês, dia 6, é grátis. Tá. Então, pessoal, para quem
chegou depois. O curso vai começar, de fato, assim, nós vamos botar a mão na massa para valer a partir do dia 6 de março. Tá? Isso aqui foi uma aula inaugural, foi um breve apanhado de história da Grécia Antiga, de leves pinceladas de cultura grega, tá? Explicando um pouco o que é o grego clássico, o ático, que é a base do manual, enfim, das gramáticas que nós vamos utilizar aqui, e o grego koiné, que nos interessa de maneira especial, porque é o grego do Novo Testamento, certo? E nós vamos começar, de fato, a fazer os exercícios na parte expositiva. Começamos com o alfabeto grego, é claro que temos que começar pelo alfabeto, que aqui na aula que nós demos no sábado, né, algumas pessoas, a princípio, acharam que essa seria a grande dificuldade, mas não é, né? Rápida, depois de 2 horas de aula, já estava todo mundo conseguindo fazer os exercícios, reconhecendo as palavras e tudo. Essa parte do alfabeto realmente é a parte fácil, tá? Não se assustem com isso. Então, nós nos vemos a partir do dia 6 de março, tá? Eu vou disponibilizar, nós vamos estudar aqui como é que a gente disponibiliza o material didático aí pela internet, né? Eu tenho aqui uma xerox de um livro que eu gostaria de colocar, já como bibliografia desta aula de hoje, tá? E é isso, né? Tá, já para não perder tempo, o curso é grátis, tá? E toda terça-feira, então, a partir do dia 6 de março, neste mesmo bate-canal aqui no Centro Hugo de São Vito, no Facebook, e no mesmo horário, tá? Às 9 da noite. Então, só para não perder a viagem, eu trouxe alguns livros aqui, como matéria de indicação bibliográfica, para quem quiser aprofundar o conteúdo da aula de hoje, tá? Então, assim, sendo uma revisão, assim, bem rápida, em 1 hora, né? Eu indicaria para vocês esse livro do professor Hilário Franco Júnior, tá? Que é um autor da USP, muito bom historiador, um medievalista, tá? Um historiador muito sério. Essa História das Civilizações dele é um resumo, assim, né? É um livro introdutório, assim, seria para usar no, digamos assim, no ensino médio, tá? No nível colegial. Para aprofundar um pouco mais, aí eu indico Jean-Pierre Vernant, As Origens do Pensamento Grego, tá? É um clássico no assunto. Ele vai fazer um recorrido histórico desde a primeira civilização, a civilização cretense, tá? E vai mostrando pouco a pouco como as bases da cultura grega e como foi possível o advento da filosofia, etc. Tá? É um livro clássico e é um livro não muito volumoso, tá? Jean-Pierre Vernant, As Origens do Pensamento Grego. Como gramática, tá? Aí o nosso curso, mais na frente, no nível intermediário, já a gente vai usar o Reading Greek, tá? Eu tenho a versão em português dele, isso aqui eu só trouxe para mostrar que é um material assim, universalmente aceito, adotado pelos professores de Cambridge, não só adotado, mas produzido pelos professores de Cambridge, tá? É um material muito bom, composto de 2 volumes. Nós temos o volume de gramática e o volume de textos, certo? E ele vai introduzindo aqui esse material, alguns textos adaptados no início, e daqui algumas aulas, né? A partir da 10ª aula, mais ou menos, eu calculo aqui, já estamos lendo textos originais em grego, tá? Outras indicações. Essa gramática que eu gosto muito, ela é muito objetiva, Gramática Prática de Grego, do professor Ezequias Soares, tá? Tem excelentes exercícios essa gramática aqui, é muito boa. E esse aqui também, Noções do Grego Bíblico, é uma gramática aí, se você procurar na internet, em outros cursos de grego aí, o pessoal está adotando, falam muito bem dessa gramática, tá? Lourenço Estélio Rega e Johannes Bergman, tá? O que mais? É isso. Também, e a gramática do professor, aqui, deixa eu mostrar, não, é a outra, aqui, tá? Professor Antônio Freire, tá? Gramática grega, editora Martins Fontes. Tem a edição portuguesa dela também, tá? Você consegue encontrar enfim, nos selos por aí. Não vou fazer propaganda daquele selo tão famoso que todo mundo compra nele, né? Dia 19, segunda-feira, depois do carnaval, vamos ter um curso de filosofia. No dia 19,
de fevereiro, segunda-feira, após o carnaval, né? Volta o nosso curso de filosofia com o professor Robson Cárdenas. Então, é isso, pessoal. Um abraço para vocês aí de casa. Espero que nos vejamos em breve. E até mais. Vamos encerrar, então, de novo com a oração? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos fazer de novo a Ave Maria, e aí vocês vão se habituando já com a linguagem do grego. Caere Maria, que caritomene, ho Kyrios metassu, eu logemene su, engunaixin, kai eu logemenos, ho carpos, tespoilias su, ho Jesus. Hagia Maria, Theotoke, presbeve hiper hemon ton hamar tolon, nun kai enterrora tutanato hemon. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, podia fazer o nome do Pai também em grego, né? Mas eu não decorei. Tá.